Convido você a abrir comigo a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Abra, por favor, comigo esta, que é a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 10, e acompanhe a leitura desta, que é a palavra do Senhor. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versos 10 em diante. Porventura, diz-nos Paulo, procuro eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias, e não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, e isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo, e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por 1 hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me foi confiado, como a Pedro o evangelho da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios, e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Queridos, pode passar o slide, por favor. Esses versos têm como propósito nos mostrar que, depois que Paulo alerta a igreja nos versos 6 a 9, sobre a presença nociva do ensino dos falsos mestres, agora afirma aos crentes que viviam nessa região da Galácia, uma espécie de pequeno estado, com muitas pequenas cidades, e nessas cidades o evangelho havia sido pregado, igrejas se estabeleceram. Então Paulo alerta para a presença dos falsos mestres, e agora afirma a esses crentes que sua mensagem, sua vida e sua autoridade como apóstolo derivam somente da vontade de Deus e da palavra de Deus. Paulo argumenta ainda que desenvolveu seu ministério com um único intuito. Ele trabalhou, se esmerou, se dedicou com o propósito de ser fiel a Deus e de agradar a Deus, porque Deus é o Salvador generoso de Paulo e de todos aqueles que foram alcançados pela graça. Os argumentos de Paulo são muito importantes. Nós trabalharemos nesse tema o maior interesse de Paulo. Pode passar, por favor? E o primeiro argumento de Paulo é que seu interesse é somente
para a glória de Deus. Um grupo de falsos mestres havia entrado na igreja, e em toda a sua igreja, e em toda a história, a igreja de Jesus será marcada pela presença nefasta, terrível, destruidora de falsos mestres. É muito importante que a igreja tome muito cuidado, porque falsos mestres tendem a ser carismáticos, tendem a atrair multidões, tendem a ter uma fala gostosa de ouvir, uma argumentação, uma lógica muito bem construída, mas não tem como referencial Deus, sua glória e sua palavra como suficientes para as nossas vidas. Falsos mestres têm a tendência de inserir novos elementos à suficiente obra de Jesus Cristo, e é isso que estava acontecendo na igreja. Esses falsos mestres entraram na vida da igreja, galgaram posições de liderança, e agora estavam ensinando os crentes a adicionarem elementos à obra suficiente de Jesus na vida cristã. Para que eles fossem crentes de verdade, era necessário que eles obedecessem todos os rituais do Antigo Testamento, como festas, rituais, dias específicos, e circuncidassem seus filhos. Paulo escreve essa carta no intuito de prevenir a igreja desse grande mal e dizer: vocês não podem permitir voltar à escravidão. A obra de Jesus na cruz foi completa, eficaz e suficiente para a nossa salvação. E qualquer adendo a essa obra é maldição. Ainda que um anjo caia do céu e apareça a vocês num sonho, numa visão, ou ainda que eu venha e traga uma nova mensagem, que tanto eu como esse anjo sejam considerados malditos. Porque o fundamento do evangelho verdadeiro já foi posto. E Paulo, no verso 10, diz que o único interesse dele é pela glória de Deus. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Esses falsos mestres estavam dizendo para a igreja que Paulo tinha interesses. Quando ele estava entre os gentios, ele pregava a suficiência da obra de Jesus e o fato de que os gentios não precisavam se submeter às leis judaicas. E quando Paulo estava nas igrejas judaicas, nas igrejas em Jerusalém, as igrejas cristãs que ainda praticavam os rituais do Antigo Testamento, diziam esses falsos mestres que Paulo se comportava como um camaleão. Entre os crentes de Jerusalém, Paulo defendia a circuncisão, defendia a guarda específica dos sábados e uma dieta alimentar do Antigo Testamento. Mas quando estava entre os gentios, Paulo falava outra mensagem. E Paulo diz: não, eu não estou aqui para agradar homens. Porque se eu estivesse aqui para agradar homens, eu não chamaria ninguém de maldito, como eu chamei nos versos anteriores. Alguém que quer agradar a homens, adapta o seu jeito de falar para não contrariar ninguém. Porque a preocupação dele é com a freguesia gospel, não com a glória de Deus. E Paulo acabou de dizer: se qualquer pessoa, anjo, ou se até mesmo eu, mudar um pouquinho a mensagem, que eu seja considerado um maldito. Porque a minha única preocupação, até aqui, foi somente agradar a Deus. E aí Paulo parte para o seu segundo argumento, dizendo que o seu interesse está em valorizar o Evangelho, por conta da origem do Evangelho. Note o que ele nos diz nos versos 11 e 12. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado, não é uma construção humana, não é fruto de uma filosofia bem organizada e construída nas nossas universidades. O Evangelho por mim anunciado não vem de uma estratégia para agradar os ouvidos humanos. Antes, a mensagem que eu prego, olha só, vem de revelação de Jesus Cristo. Versículo 12 ele diz: porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Que revelação foi essa? Em Atos capítulo 9, Paulo é um fariseu, um líder religioso respeitado em sua cultura, obediente às leis judaicas, e ele, imaginando ter zelo, perseguia a igreja de Jesus com ferocidade. Ele consentiu na morte de Estevão, em Atos capítulo 8, enquanto Estevão era apedrejado, Paulo segurava as vestes dos apedrejadores. Depois, em Atos capítulo 9, o texto começa dizendo que Paulo pegou cartas de autorização com a liderança religiosa e entrava na casa dos cristãos, prendendo-os, acorrentando-os e consentindo com o martírio de muitos.
Ele vai para a cidade de Damasco, no intuito de prender alguns cristãos. E nesse caminho, o próprio Cristo em glória, daí vem a revelação, o próprio Cristo em glória, ele aparece. Ele fica cego por 3 dias. E o próprio Jesus ressurreto pergunta a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ali, o Cristo em glória revela verdades extraordinárias a Paulo, de que ele foi amado, foi transformado, e que Deus tinha um projeto missionário para a vida dele, pregar o evangelho entre os gentios. Paulo entra numa cidade, cego, Deus aparece a Ananias, e envia Ananias para orar sobre Paulo. Ele recupera a vista. Mas antes de Ananias ir orar sobre Paulo, Deus diz: esse homem é um instrumento eleito por mim, para pregar o evangelho a todas as pessoas que não pertencem à etnia dos judeus, a todos os gentios. Paulo diz que depois de sua conversão, teve visões extraordinárias de Deus. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, ele menciona que foi conduzido até o 3º céu, e viu coisas que não lhe era permitido revelar a qualquer outro mortal. Então é nesse sentido que ele está dizendo: a mensagem que eu prego, e a mensagem é esta, que todos nós somos salvos somente pela fé na obra perfeita de Jesus Cristo. Essa mensagem eu recebi do próprio Jesus em glória que apareceu a mim. Não podemos acrescentar tolices de doutrinas humanas, usos e costumes de homens, tradições humanas, e todas as leis do Antigo Testamento, com seus dias, com suas dietas restritivas, apontavam para o Messias que viria, morreria e nos salvaria de todos os pecados. Então a mensagem que eu ouvi, ela veio do próprio Jesus Cristo. Então o meu maior interesse, em primeiro lugar, é viver para agradar a Deus. O meu maior interesse, em segundo lugar, é ficar firmado no evangelho que recebi do Senhor Jesus, da revelação de sua palavra. E aqui está o grande erro de muitas igrejas na nossa cultura ocidental, e muitas igrejas no Brasil, que deixaram de ser igrejas há muito tempo, porque inventaram um novo evangelho, para atrair uma freguesia maior, e pregam ao gosto do freguês, não se importando se estão pregando a vontade revelada de Deus. Não é incomum você encontrar uma multidão de cristãos que seguem a um Cristo que não é o Cristo das Escrituras. É um Cristo construído por um sistema de valor humano que visa fazer a manutenção de uma roda empresarial que gera muito dinheiro aos cofres de lobos e ladrões, que são líderes de muitos lugares com o nome de igreja. É por isso que Paulo diz: o meu maior interesse é ficar no Evangelho, porque a origem do Evangelho vem do próprio Jesus Cristo. E Paulo termina o seu argumento em Gálatas capítulo 1, dizendo que o seu interesse é em ficar fundamentado na vontade de Deus. E aqui ele traz agora um pouco de sua biografia, sua história antes da conversão. Nos versos 13 e 14, Paulo diz: vocês ouviram qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como perseguia a igreja de Deus e a devastava, e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Paulo cita a sua vida antes da conversão. Era um jovem brilhante, muito zeloso com Deus, mas um zelo falso, um zelo autoenganado. Diz-nos o livro de Atos, capítulo 22, a partir do verso 3, pela boca do próprio Paulo, que ele, muito jovem, foi estudar aos pés da mente mais brilhante no judaísmo de sua época, chamada Gamaliel, um homem erudito, um perito da lei do Antigo Testamento. E Paulo, ainda jovem, se tornou um menino prodígio. Ele avantajou a muitos de sua época. Ele foi alcançando postos de liderança eclesiástica muito cedo. E ainda jovem, ele se tornou uma pessoa muito importante na religião judaica na cidade de Jerusalém. Ele era obediente à lei,
obediente às tradições do judaísmo, ele obedecia ao sábado literalmente, obedecia às dietas alimentares, obedecia às festas judaicas, ele mesmo era um homem circuncidado, ele era extremamente zeloso. E Paulo está dizendo: você acha que eu abandonaria toda essa história de vida, toda essa reputação que eu alcancei diante dos homens, essa projeção institucional, para virar chacota, me tornar um homem humilhado, para me tornar um homem apedrejado, um homem empobrecido? Vocês acham que eu passaria pelo que passei? Se fosse para eu pregar uma mentira, um engano, eu enfrento todas essas coisas, porque eu sei quem é esse Jesus Cristo. E aí Paulo segue falando agora um pouco sobre sua trajetória durante a conversão. Nos versos 15 a 17, ele vai dizer: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença, não consultei, nem carne nem sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Paulo agora nos traz um pouco de sua biografia, durante sua conversão e bem pouquinho depois de sua conversão. Ele diz que o próprio Cristo em glória lhe aparece na estrada para Damasco. Ele era perseguidor da igreja, e ele agora se torna um pregador aos gentios. Só que Paulo precisa passar por um processo. Ele se converte na cidade de Damasco, ele é muito afoito no início de sua conversão, ele procura brigas precipitadamente, os crentes precisam descer Paulo, lembra dessa história em Atos? Os crentes têm que descer Paulo num cesto, pelo muro, através da janela, e ele foge para a Arábia. Ele fica um tempo na Arábia, porque ele precisava refletir um pouco mais sobre sua vida, ele precisava digerir o que Jesus tinha feito na vida dele. Eu matava crentes, aprisionava crentes, e agora o próprio Senhor, a quem eu tanto persegui, o nome diante do qual eu lancei tantas blasfêmias, diz que me amou antes da fundação do mundo, e que por sua graça me salvou. Ele foge para a Arábia, fica um tempo em segurança, para digerir toda essa informação, volta para Damasco. Somente 3 anos depois é que Paulo vai para Jerusalém, para se encontrar com Pedro e Tiago, o irmão de Jesus. Aí Paulo agora termina a sua história, contando um pouco a sua jornada, logo depois da conversão, os primeiros anos depois de sua conversão. Ele nos diz no verso 18, que 3 anos depois de sua conversão, é que ele vai para Jerusalém, e ele vai para Jerusalém para se encontrar com Cefas. Cefas é o mesmo nome para Pedro, o grande apóstolo Pedro, e ele permanece ali 15 dias em Jerusalém, e ele se encontra somente com Pedro e com Tiago. Quem é esse Tiago, gente? O irmão de Jesus, porque o Tiago, que foi nomeado apóstolo por Jesus, já havia sido martirizado, lá no livro de Atos. Tiago é jogado do alto do templo, quando ele cai, as vísceras são expostas, ele ainda está vivo. Os judeus que promoviam aquela matança, pegam pedras e terminam de matar Tiago, o apóstolo nomeado por Jesus. Os irmãos de Jesus não creram nele durante sua vida, mas depois que Jesus ressurge dentre os mortos, os seus irmãos passam a crer. Tiago é um dos irmãos de Jesus, que se torna um grande líder na igreja do primeiro século, e que escreve a carta, que está no finalzinho do Novo Testamento, a carta de Tiago. É o Tiago, irmão de Jesus. Um outro irmão de Jesus chamado Judas, também se torna um grande pastor, e escreve o livro, que está antes de Apocalipse, a carta de Judas. É outro irmão de Jesus. E Paulo está dizendo que chegou em Jerusalém, ficou 15 dias, só viu Tiago e Pedro, porque não queria conversar com gente que não tinha posição de liderança. E aí Paulo diz que não está mentindo. Depois ele vai para as regiões da Síria e da Cilícia,
E somente no capítulo 2, 14 anos depois, nós estamos numa linha de tempo aqui de quase 17 anos para 18 anos. Só 14 anos depois é que Paulo volta para Jerusalém com Barnabé. E ele leva também consigo Tito. E ele só vai para Jerusalém. Ele não queria muito saber dos judeus, porque ele sabia que os crentes, os cristãos que viviam em Jerusalém ainda estavam brigando por coisas desnecessárias. Achavam que era necessário seguir a Cristo, obedecer o sábado, circuncidar os filhos, obedecer dieta alimentar, continuar obedecendo todas essas leis antigas. E Paulo diz: eu não tinha muito interesse não, mas eu tive uma revelação e lá vou eu para Jerusalém. Quando chego em Jerusalém, Paulo diz, tinham algumas pessoas que eram muito importantes, muito renomadas, alguns doutores em teologia, e Paulo é corajoso. Ele diz: eu não me impressionei muito com esses homens não. Título de doutor, os grandes pregadores, os congressistas, eu não me impressionei muito com eles não, eles não acrescentaram nada em minha vida. Quando eu cheguei em Jerusalém, no verso 4, ele diz: alguns falsos irmãos se levantaram, começaram a querer me perseguir, porque queriam que eu obedecesse toda a lei do Antigo Testamento, e estimulasse os gentios a obedecerem toda a lei do Antigo Testamento, mas eu resisti a esses homens. Eu permaneci firmado nas minhas convicções, eu não cedi às pressões, e eu permaneci firmado nas minhas convicções, porque minhas convicções foram construídas sobre a revelação direta de Jesus Cristo e sua palavra, por isso eu permaneci firme. E aí ele diz que depois que conversou com os principais apóstolos, esses estenderam a Paulo a destra da comunhão. Vem aqui, Paulo, você é um homem de Deus, e a gente reconhece que Deus te escolheu para você pregar o evangelho aos gentios, assim como Deus escolheu Pedro para ser o referencial de liderança, para pregar o evangelho entre os judeus. Pedro faz parte de um processo de transição na vida da igreja. Jesus morre e ressuscita, todos os cristãos, ou a maioria dos cristãos, vem do judaísmo, só que eles não podem fazer uma ruptura direta com o judaísmo, então existe uma linha de transição, e Pedro é essa ponte que Deus usa para transicionar a igreja recém-convertida do judaísmo para uma igreja completamente livre na graça de Deus. Deus constituiu Pedro para ser essa ponte transicional, mas você, Paulo, já tem um chamado mais radical. Você vai pregar plena liberdade em Cristo para todos aqueles que não são judeus, romanos, atenienses, até os corintianos, né? Vai lá para Corinto, prega para os corintianos, pode pregar para os flamenguistas também, deles também é o reino dos céus. Vai lá para as regiões da Galácia, a região de Filipos, prega o evangelho, e Paulo vai. Só que quando ele chega nessa região, todo mundo é absorvido pela idolatria, comem carne sacrificada aos ídolos, o homossexualismo corre solto no Império Romano, era muito comum, qualquer empresário, qualquer autoridade, ter o seu pupilo, um adolescente, que ia com ele para saunas, entravam nas saunas, aquela multidão de homens, tendo suas orgias, muito comum no primeiro século, e Paulo prega o evangelho, da liberdade em Cristo Jesus, que quebra as algemas do pecado e nos chama para viver na dependência dele. A única orientação que Paulo recebe dos apóstolos é: lembre-se de cuidar dos pobres, de evangelizar os pobres, de zelar dos pobres. E Paulo diz: e eu me esforcei por fazer. Então ele mostra que o maior interesse dele é em viver para a glória de Deus, ficar fundamentado no evangelho e ser um homem correto. Quais as implicações para a nossa vida? Nossa atuação deve estar focada em agradar a Deus, e lembre-se disso, queridos, Deus é agradado na proporção da nossa fidelidade à sua palavra. Nossa maior prioridade deve ser: eu quero viver para agradar a Deus, nos meus negócios, como marido, eu quero viver para agradar a Deus como esposa. Olha só como Paulo é sábio em construir seus argumentos. Em Efésios 5, verso 22, Paulo diz às mulheres: mulheres, sujeitem-se ao seu marido, como ao Senhor. Paulo não ordena as mulheres a se sujeitarem aos seus maridos
pelo simples fato de que seus maridos possuem autoridade. Mas Paulo orienta as mulheres a se sujeitarem aos seus maridos, porque primeiro elas se sujeitam à autoridade de Deus. Se elas não se sujeitarem à autoridade de Deus, será impossível elas se sujeitarem à autoridade do marido. E Paulo não ordena os homens a submeterem suas esposas a eles. Paulo orienta as mulheres a voluntariamente se submeterem, por amor ao Senhor, à autoridade de seus maridos. Note, queridos, que nós devemos ter os nossos olhos no propósito de agradar a Deus. E nós agradamos melhor a Deus na proporção em que conhecemos e obedecemos sua palavra. Em segundo lugar, Deus é o fundamento de toda a Escritura. Deus foi quem inspirou, Deus foi quem construiu, Deus foi quem revelou, Deus foi quem nos deu sua palavra. Cerca de 1.600 anos, mais de 40 autores, que viviam em culturas diferentes, falavam línguas diferentes, muitos não conheciam os escritos do outro, e nesse período de 1.600 anos, quando você junta 66 livros para formar aquilo que chamamos de cânon, uma regra, um molde, você não encontra erro. É uma única temática: o amor de Deus para salvar o mundo através da fé em Cristo Jesus. Isso aqui é sobrenatural. Deus é o fundamento de toda a Escritura, e nós não podemos acrescentar nenhuma invenção humana, nenhuma. A obra perfeita e consumada de Jesus. A igreja deve andar nos trilhos da palavra revelada de Deus e não permitir se moldar ao gosto dos clientes. Note que palavra atual de Paulo. Carta aos Gálatas, talvez foi o primeiro livro escrito no Novo Testamento, foi a carta de Paulo aos Gálatas, provavelmente no ano 48 depois de Cristo. E note como é atual. O que nós mais vemos hoje são estratégias inventadas para acomodar a vontade de Deus ao gosto do freguês, e não pregar a vontade clara, revelada de Deus. E por fim, em último lugar, a autoridade da liderança da igreja deve ser fortalecida e testificada pelo testemunho de vida e ministério fiéis à palavra. Toda a liderança da igreja só tem sua autoridade realmente fortalecida e testificada na medida em que vivem vidas coerentes com o evangelho enraizado nas Escrituras. A vida dos líderes deve refletir a orientação bíblica. E eu coloquei aí algumas perguntas para a gente refletir em grupos pequenos. Nós vamos separar em grupos de 4 homens, 4 mulheres. E a primeira pergunta é: você já se viu tentado a agradar as pessoas no lugar de agradar a Deus? Paulo recebeu muita pressão para se acomodar ao gosto das pessoas, mas ele permaneceu fiel em Cristo. Por isso foi excluído, enfrentou pobreza, foi incompreendido, sofreu apedrejamento, espancamento, chicotadas, humilhações, traições e abandono. Em praticamente todas as suas cartas, Paulo traz uma mensagem muito dura à igreja, porque a igreja estava se distanciando da mensagem. Ele sofreu muita pressão, mas ele permaneceu fiel. E você, já se viu tentado no trabalho, na vida familiar, a agradar aos homens no lugar de agradar a Deus? E se você tiver errado, como é que você se sentiu? Domingo veio uma pessoa e orou à frente. Quando eu chamei para os presbíteros virem à frente, imporem as mãos e orar inclusive por aqueles que tivessem cometido pecado, porque se arrependeram, seriam perdoados por Deus. Terminou o culto, é uma pessoa de outra cidade, chegou em mim: olha só como que Deus faz. Pastor Neilon, tenta explicar isso. No período da tarde, a esposa dele sonhou comigo e com a igreja. Não são membros dessa igreja, moram a 200 quilômetros daqui. 5 da tarde mandou mensagem: pastor, é o senhor que vai pregar hoje? Eu falei: sou, estamos saindo daqui.
Aí eu chamo os presbíteros para virem à frente, leio o texto de Tiago, termino o culto e ele diz: pastor, que bênção que foi para a minha vida. Eu estava carcomido pelo pecado. O pecado estava corroendo a minha vida em culpa, porque eu passei por uma pressão no meu trabalho. Eu sabia que eu tinha que honrar a Deus através de uma decisão corajosa, mas eu fui para o lado mais fácil. E depois que eu fui para o lado mais fácil, eu não tive mais paz. Eu acordo todos os dias em choro. Eu quero dizer que esse momento, nessa noite de culto, foi restaurador para a minha vida. Então, como você se sentiu depois? Em segundo lugar, na sua opinião, vocês vão conversar em grupo. Por que igrejas têm abandonado a palavra de Deus e criado algo para o gosto do freguês? Qual que é o resultado de um evangelho defeituoso para as nossas vidas? Se você entrasse por essa porta e ouvisse, semana após semana, um evangelho híbrido, defeituoso, qual seria o resultado disso para a sua vida? E por fim, qual a importância de uma liderança que resiste às pressões das pessoas para permanecer fiel a Deus e à sua palavra?